Então, hoje a gente vai falar aqui de desenvolvimento inteligente, né? Como a IA está mudando a forma de criar software, né? Espero que vocês estejam gostando do palco, né? Preparamos aí um conteúdo super especial para os desenvolvedores, para líderes de tecnologia também. IA não poderia ficar de fora, né? E um assunto que está muito em alta é como, né, a gente usa a IA para melhorar ali a produtividade dos desenvolvedores. Acredito que a maioria de vocês tem utilizado. Se não estão utilizando, estão perdendo tempo, né? Porque no final é sobre isso que a gente vai falar. Mas, começando, vamos apresentar um pouquinho, Sajin. Boa. Bom dia, pessoal. Como o Bruno falou, a gente vai falar um pouquinho sobre AI. Eu vou me apresentar rapidinho para a gente não tomar muito tempo. Eu sou o Matheus Sajin. Eu estou na Vetex desde 2018. Eu sou um daqueles casos que a Vetex roubou o cara do próprio negócio. E estamos aí desde então. Tenho mais ou menos uns 10 anos aí no e-commerce, na tecnologia, e desde 2018 a gente vem tentando ajudar ao máximo os nossos clientes a atingirem os seus resultados. Estamos aí nesse desafio, né? Porra! Perfeito, então, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Moreira, estou aí na Vetex há 4 anos. Fui desenvolvedor, ainda sou, né? Ninguém deixa de ser desenvolvedor. Somos, né? Trabalhei na B2W, então tenho uma experiência em implementação de diferentes tipos de sistema, usando, sei lá, machine learning, front-end, back-end, então sou bem curioso. Hoje, né, estou na Vetex aí como diretor do Vetex Pro, com o Sajin, e é com base nisso que a gente vai trazer as nossas experiências, né? Então a gente, na nossa atuação, a gente tem bastante contato com desenvolvedores, tanto de clientes quanto de parceiros. Então, aqui como roteiro que a gente vai fazer, vamos falar aqui, introduzir um pouquinho o assunto, né? Com os desafios do desenvolvimento de software no Digital Commerce, né? Então, no final, a gente é desenvolvedor, mas o nosso objeto ali, né, o negócio que a gente está resolvendo é Digital Commerce, é o e-commerce, tá? Boas práticas, tá? Em seguida, que é como a gente pode utilizar a IA, porque só a IA sozinha não faz milagre, né? Mas como a gente pode ampliar o nosso potencial utilizando ela a nosso favor, tá? Depois vamos falar aqui um pouquinho de otimização, né? Como a gente pode ter um code base, né? E pegar e usar a IA para otimizar esse code base. Por mais que a gente escreveu um código de alguma forma, saiu, está funcionando, mas como a gente pode funcionar. E no final falar um pouquinho de manutenção, né? Como a gente pode também aproveitar todos esses recursos para aumentar a manutenabilidade do nosso código. Beleza? Boa. Então, pessoal, aqui a gente vai focar um pouquinho no ChatGPT. Como todos sabem, enfim, tem uma série de verticais dentro da AI. Mas o nosso foco em si vai ser no Machine Learning e o Natural Language Processing, que é o famoso ChatGPT. E aí muitos se perguntam, que nem o Bruno falou, pô, quem não está usando não está perdendo tempo. Por quê? E aí eu vou trazer uma coisa que eu acho que é extremamente interessante, importante e se atentem no número, tá? Um estudo que foi conduzido tanto pela Microsoft como o MIT, eles fizeram um estudo com vários desenvolvedores e o número que se chegou é que esses desenvolvedores que utilizam AI para otimizar o seu processo de desenvolvimento têm uma eficiência e aumentam a sua produtividade em 55%. Ou seja, quem não está usando está perdendo tempo, está gastando tempo ao invés de usar uma tecnologia que pode só potencializar, né? Então, acho que o grande lance, o grande plus que a AI traz é como que a gente utiliza ela melhor. Como que a gente agrega ela para trazer valor para o nosso dia a dia. A AI sozinha, como o Bruno falou, ela não faz nada. Porque muitas vezes a gente subestima o ser humano. Pensa, pô, a AI ela vai resolver todos os problemas. Negativo. Ela é só uma ferramenta para te ajudar. Nada. E eu ouso dizer que não acho que no futuro, nem longínquo, a gente vai substituir o ser humano. Porque precisa de alguém para comandar aquilo. E, Sajin, aí tem essa pergunta, né, vai substituir o desenvolvedor, o ChatGPT? Não. Vai substituir quem? O desenvolvedor que não se alavanca da ferramenta. Exatamente. Né? Porque aí sim é substituível por o que o ChatGPT ou qualquer IA que vier ser lançada, né, vai ficar obsoleto. Né? Porque no final a gente não está aqui para ser metralhadora de código. Né? Então, quando a gente está começando a carreira, é comum, né, Sajin? A gente está começando a carreira, aí recebe a demanda, o que a gente faz?
vai, código, 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 código. Aí escreve 10 linhas, pensa meio e apaga de novo e faz. Né? Não é assim que se coda, né? Todo mundo já sabe, mas e também não é assim que se usa IA. Né? Então, um dos desafios que a gente tem no Digital Commerce, todo mundo aqui sabe também, é agilidade, galera. E-commerce é um negócio que corre rápido, assim como os projetos, assim como as implementações, assim como o cronograma do PM de vocês, assim como o Tech Lead, assim como o CEO. Né? Então, a gente sempre está sendo cobrado por velocidade. Né? Então, estima aí o tempo. Aí vocês falam e tenha lá no seu ouvido querendo que vocês entreguem logo o que vocês forem fazer. Mas... E qual que é o grande X? Qual que é o ápice da AI? O que é o principal para você saber utilizar ela? Saber perguntar. Exatamente. É isso aí. Né? Então, quando a gente está ali implementando, né, a gente tem essa velocidade, a gente não pode abrir mão de qualidade. Se a gente implementar um código ruim, a conta chega rápido. Né? E chega no computador do CEO, que está lá rodando, e 1% de chance de dar errado, vai dar errado no computador do CEO. É isso que vai acontecer. Né? E como a gente falou, é saber perguntar. É como a gente pode fazer as perguntas certas para responder, para IA nos ajudar a responder pelo menos uma parte, né, Sargento? Boas práticas. Então a gente vai entrar um pouquinho em como que a gente se alavanca dessa ferramenta, quais são as principais inputs que a gente tem que utilizar para que ela dê o resultado que a gente espera. Bom, a primeira dela, como a gente falou aqui, é a qualidade do prompt. O que é a qualidade do prompt? Cara, eu tenho que saber perguntar. Lembra que a gente falou que ela não vai resolver todos os problemas? Ela não vai, muito dificilmente vai. Então você tem que saber perguntar qual é o objetivo. Você tem que ensinar ela sobre o que você quer saber e ela vai te dar o resultado com base nisso. É óbvio que ela faz uma série de conexões, enfim, afinal a AI foi feita para isso e ela se evoluiu ao longo do tempo. Enfim, a inteligência artificial surgiu lá na Segunda Guerra. Então, desde lá ela vem evoluindo e hoje ela tem uma capacidade gigantesca. Mas, para que ela funcione, você tem que saber como utilizá-la. Tá? E aí, um pouquinho do que a gente falou cara, como ela vai substituir? Não vai. E aí a gente vai mostrar um pouco disso, né, Bruno? Enfim, a gente já comeu um pouco do... Falar é fácil, né? Tem muita gente falando de IA, tem muita gente falando de como usar o ChatGPT, mas quantas pessoas usam efetivamente de forma que contribui para a produtividade? É uma boa pergunta. Acho que poucas. Então, vamos mostrar um pouquinho? Bora. Então, primeiro aqui, mostrando um case. Vamos parar de falar, vamos mostrar, né? Exato, os caras vão falar, mostrar. esses caras falam demais, não tô vendo nada. Então, beleza, né? Vai ser aqui, vai ser ao vivo, tá, galera? Então, a gente pode bater cabeça, mas no final dá certo. Case, então, ó, Service App em Vertex.io, né? Dia a dia de todo mundo. Tá. Então, chegou lá a demanda, ó, implementar uma rota que, ao ser chamada pelo front-end, retorne dados referentes ao usuário logado a partir de uma entidade do Master Data. Suave, né? Easy. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos ver se você realmente sabe usar, Bruno. Ih, a famosa tela preta. VS Code mais bonito do Brasil. Então, galera, aqui, né, eu vou usar... a gente falou do ChatGPT, mas eu vou usar aqui um recurso que vocês já devem estar familiarizados, que é o Copilot, tá? Não estou sendo patrocinado pela Microsoft, tá? Só ressaltando. Se tiver alguém da Microsoft aí na plateia, pode me procurar que talvez a gente possa fazer algo, tá? Então, de novo, qual é o case? A gente vai implementar uma rota, tá? Uma rota em Vertex.io, tá? Eu já preparei aqui um boilerplatezinho, né? Deixa eu só procurar aqui, ó, back-end demo. E tenho aqui minha pasta de middles. Já coloquei alguma coisa aqui, tá vazio, né? E como a gente quer? O que a gente quer fazer? Quer implementar o quê? Uma rota que retorne dados do Master Data baseada no e-mail do usuário. Uma tendência que a galera faz, né? E pode dar certo, tá? Não sei. Vamos ver aqui, né? É chegar e já pedir exatamente o que você quer, torcendo para o ChatGPT resolver todos os seus problemas, tá? Então eu vou fazer aqui, vamos ver o que dá, o retorno. E se não der, a gente tenta melhorar, né?
Se não der certo, a gente sai com uma lição de casa. Então, aprender a usar AI. Então eu vou pedir ele aqui, galera. Uma boa prática que eu uso é usar o inglês, tá? Não que não tenha conteúdo que não possa usar o português, mas a maior parte do conteúdo utilizado para treinar esses modelos é em inglês. Então eu vou pedir para ele aqui em inglês exatamente essa demanda e vamos ver o que ele retorna. Aí você vai comentando aí, Sarginho, para não ficar... Lógico. Bora. Bom, então aqui, como vocês podem olhar aqui do lado esquerdo da tela, o Bruno está pedindo como implementar um middleware em VTEX.io que retorna alguma informação do Master Data com base no e-mail que vai ser extraído do token de autenticação. E aí, enquanto o Bruno digita, acho que tem um ponto muito importante, que muitas vezes a gente pode utilizar o nome de mercado da ferramenta. Por exemplo, VTEX.io. Mas pode ser que a AI não saiba muito sobre VTEX.io. E aí que entra a importância, e aí que entra o ser humano, que é, o VTEX.io ele é construído como? Qual é o framework por trás? Então, aí você poderia substituir o VTEX.io para o Core.js, que é o que está por trás. Então, tem formas de você ainda dar mais contexto para a AI. Aqui, para vocês verem, o Copilot ele deu uma roubada, tá? Porque ele pegou do meu contexto ali, ele tentou falar, não, aqui ó, tá a função pronta, chama, tá? Mas não é verdade, eu vou até rodar aqui de novo e apagar aquele meu código ali, porque ele entendeu qual era o middleware e já extraiu do contexto para fazer, tá? E aí que entra uma diferença bem particular do Copilot, que é o seguinte, até pouco tempo atrás, a AI ela utilizava como base tudo que você escreveu acima do que você está digitando no momento. Então, imagina que você tem um arquivo, ele vai começar a analisar tudo que você já digitou. E ele não tinha muito essa interação entre arquivos. O Copilot, ele introduziu uma diferença que além de ele pegar o contexto de todos os arquivos que você tem aberto no VS Code, com a extensão, claro, ele também vai analisar o código que está abaixo. Então, imagina que você tem um código em cima, um embaixo e você está digitando algo no meio. Ele vai ler todo esse contexto para te dar um melhor resultado. Ó. Que isso? E da onde que ele pegou, ó? Vamos esperar, eu pensei que ele não ia fazer não, tá? Mas por que ele retornou tudo aqui, ó? Se vocês verem, ele já usou até o client nativo ali, ó, do contexto do I/O. Para quem não sabe, existe um client de Master Data nativo pro I/O, né, do Master Data. Então, como ele conseguiu fazer essa proeza? Por quê? Estou codando em TypeScript, ou seja, fortemente tipado não, né? Fortemente é absurdo, mas... ele está tipado, ele pegou do meu contexto, isso não existia no ChatGPT, tá? Ele conseguiu analisar que no meu context tem um cliente chamado Master Data, ele não me sugeriu implementar um cliente do Master Data. Já tem, né? E por que ele sabe que tem? Porque é tipado. Se fosse JavaScript puro e não usasse um JS Docs ou algo do tipo, ele não ia conseguir. Ele ia falar, tá, Master Data. Ele ia inventar, ele ia falar, implementa o cliente do Master Data. Tá? Então, com isso, se vocês verem, ele já deu todo o código aqui. Tem coisa aqui que talvez tenha que mudar, mas o boilerplate já foi implementado. Então, ele já conseguiu me destravar. Ó. Aí o Copilot é bom que eu já faço isso aqui, né? Poderia ser outra coisa, ele já colocou ali, ó, pegou o auth token, tá? Fez a função do extract mail from token e recomendou aqui, ó, usando o JWT, que é um package exatamente para fazer esse decode e já tratou o erro. Maravilhoso, né? Só sabendo perguntar ali e usando, né, as práticas de clean code e, enfim, fazendo o prompt correto. Maravilha. Bom, como vocês podem ver, a AI,
como vocês viram ali, tinha alguns erros, algumas nuances. E aí é onde entra que ela não vai entregar tudo mastigado e tudo pronto. Ela vai te trazer a base. E se você tem a base, é muito mais... Bom, quem já se aventurou nas linhas de código sabe. Se você tem uma base, é muito mais fácil de você evoluir e desenvolver do que você ter que começar do zero. Então, o ChatGPT ele pode ser usado de duas formas, tá? Uma que é você começar algo do zero e ele te dá essa base, e a outra é, eu já tenho uma aplicação, só que eu preciso otimizar ela. E como que você faz isso? Então, a AI, e aí é onde entra, acho que uma das maiores capacidades da AI, que muitas vezes a gente está lendo, está em cima de um código muito tempo e a gente acaba deixando passar despercebido algumas coisas. E aí é onde o Machine Learning ele consegue ser assertivo em identificar quais são os possíveis erros, bottlenecks que tem no código, onde vai impactar a performance, aonde você deve ter mais atenção. Então, esse que para mim acho que é um dos maiores ativos aí que a gente tem, que pode utilizar das AIs, que é como que eu otimizo o meu código. Tá? E Serginho, isso é corriqueiro porque normalmente a gente não lida só com o código que a gente escreveu. A gente lida com código de terceiros. Né? E entender código dos outros é muito chato, vamos combinar. Né? Inclusive, a AI pode te ajudar a escrever comentários para que outros desenvolvedores entendam o que você está escrevendo. Então, ao invés de você gastar tempo lá escrevendo, essa função ela faz isso, recebe aquilo, retorna tal, você pode deixar esse trabalho com a AI. Você coloca ali e fala assim, escreve um resumo do que isso daqui está fazendo. E ele vai te dar e você só faz o fine tuning ali. Mais uma demo? Bora. E aí o ponto, devo confiar cegamente nas sugestões? Não. Por quê? Porque muitas vezes a AI ela vai te dar insights, ela vai falar assim, você pode fazer isso. Mas no fundo, você é quem vai saber o que vai ser melhor. Então você consegue tirar. Tem que conhecer o problema. Tem que conhecer, você tem que conhecer de código, você tem que conhecer do framework que você está utilizando, você tem que conhecer da linguagem que você está utilizando para escrever o código. Então você tem que ter esse conhecimento e aí dessa forma você vai conseguir julgar o que é melhor ou não. Serginho, até um comentário, no código que ele recomendou ali, não entrei no mérito que Copilot é meu parceiro, eu não vou ficar expondo ele. Ele cometeu um erro ali para o token. Se alguém identificou ali, o token que ele utilizou para extrair o e-mail, fala comigo ali depois do palco. Mas bora aqui para dentro. Bora. Caso real, tá? O outro era real, esse aqui também é real, tá? Então, checkout custom JS, né? Quem nunca? Então, o cliente está reclamando de lentidão no checkout da loja, né? Usou a ferramenta correta ali, Performance Profiler. Quem não conhece, deve usar do Google Chrome. E ele já falou que o trecho de código ali é do checkout custom, não é culpa da VTEX, é culpa do checkout custom, que está bloqueando a main thread, tá? Como a gente pode otimizar, Serginho? Será que o ChatGPT consegue ajudar nesse caso? Vamos ver. Sabe o que é o legal? Que além de tudo, esse cara chamado ChatGPT é inteligente, hein? Você pode jogar o código minificado que está todo bagunçado e mesmo assim ele entende. Olha que loucura. Você acha que esse código que está aí na tela eu escrevi? Não. Você acha que ele estava bonitinho assim? Também não. Eu só joguei e falei, E aí, Bruno, puxa o prompt para a gente ver. Qual que foi o grande lance? Lembra que a gente falou de que os prompts eles têm que ser inteligentes, digamos assim, eles têm que ser bons? Então, qual que foi a primeira coisa que eu fiz? Eu falei para a AI o que eu estava fazendo, qual era o código, qual era o contexto, qual era o problema, e aí foi comentando com base nisso. Olha, eu tenho aqui, eu estou customizando um checkout numa plataforma de e-commerce, o código abaixo ele tem uma baixa performance, usa muito a CPU, está bloqueando a main thread no browser, e como que eu posso otimizar ele? E aí eu comecei a passar o contexto do código. Então, primeiro, qual é a função que chama, o que é esse evento e quando que ele é disparado, qual é o código que eu preciso otimizar, e aí, ao longo da conversa, eu fui falando, calma aí, pera, que eu ainda tenho mais coisas para te mandar. Só que, ao longo dessa conversa, ele vai trazendo, beleza, eu estou esperando aqui, mas eu já posso te falar algumas coisas. E uma delas, ele identificou e falou assim, tem uma chamada que você está fazendo aqui para buscar uma informação que ela parece que não é alterada com tanta frequência.
Então, o que você pode fazer? Você pode cachear isso localmente. Se ela não muda, por que eu não vou fazer isso? Né? Outra recomendação, você está fazendo muita alteração no DOM da página. Isso consome muito processamento. Isso é algo que você pode otimizar. E aí, eu acho que o mais legal disso, Bruno, desce um pouquinho aí, por favor. Deixa eu mostrar aqui, que eu acho que foi o mais legal. Se a gente analisar aqui, puxar para esse ponto específico da chamada aqui, primeira coisa, eu falei, eu não preciso fazer a simulação do carrinho, porque o evento que eu estou escutando, ele já me retorna essa informação atualizada. Então, essa foi a primeira alteração que ele sugeriu. Então vamos trocar isso daqui, vamos passar a usar o que você recebe e não vamos fazer uma chamada adicional. E aí, depois eu falei, mas eu não preciso rodar essa função que vai atualizar o que o usuário está vendo para todos os produtos toda vez. Eu só preciso rodar para os produtos que atualizaram, que sofreram algum tipo de atualização. E aí, foi aí que começou um diálogo um pouquinho mais quente entre o ChatGPT, porque ele não estava entendendo o que eu queria. Mas mesmo assim, eu falei, vamos lá, vou dar uma colher de chá para ele e vou dar mais contexto ainda. Tá? Então, eu comecei a falar, mas o evento funciona assim, a função que eu estou fazendo é assado, e, no fim, eu preciso entender, e aí mandei para ele como é que era o formato, como é que era o array de itens que a gente utilizava. E aí ele me retornou e falou, já sei, você vai utilizar uma hash para pegar tudo que está aí dentro e aí você compara isso. Porque você olhar granularmente é algo que também consome muita performance, muito CPU e muita memória do usuário. Então, transforma isso numa hash, compara ela e se alguma coisa mudou, você atualiza. Você não vai ter certeza, você não vai conseguir pegar granularmente o que alterou e talvez fazer algum filtro, mas vai ser muito melhor do que você rodar para tudo. Perfeito, Serginho. Então tinha um outro aqui, mas não vai dar tempo de mostrar para vocês, que era um de front-end. Você fala muito, hein, Bruno? Que é isso? Comeu o tempo todo, Serginho. Mas, beleza, a gente está aqui falando de implementação, né? Mas tem uma parte importante do desenvolvimento de software, né? Que toma mais tempo que a implementação e não é tão divertido, que é teste. Posso dar uma opinião polêmica? Onde ela é mais efetiva, né? Posso dar uma opinião polêmica aqui, Serginho? Lógico. Eu sou a favor da criminalização de deploy de código sem cobertura de teste adequado. Eu também. Sabe por quê? Porque aí vai uma pessoa, vai um dev lá, mas tem esse bug aqui no Gira, eu preciso corrigir ele. Aí ele vai lá e corrige, e aí o que descobre? Putz, quebrou outra coisa. E por que isso aconteceu? Porque a gente não faz uma coisa básica, que, cara, eu concordo, ninguém gosta de fazer, todo mundo odeia escrever teste unitário. É a coisa mais chata que existe no mundo. Mas se é a coisa mais chata e a gente tem uma ferramenta poderosa, vamos colocar ela para fazer para nós. E isso eu garanto que eu não vou quebrar a minha aplicação a todo instante e a toda hora que eu mexer em alguma função ou adicionar alguma coisa nova. Testes são parte do desenvolvimento de software, não dá para ignorar. A gente vai ter uma palestra amanhã sobre qualidade de software, né, ligado ao processo de QA, né, mas acho que também não vai dar tempo de mostrar aqui, né, mas se vocês quiserem, depois, pega um código e fala, não tenho tempo para implementar, né, tô aqui, tem que entregar rápido, não deu para fazer teste. Joga na IA, se impura e fala, gera testes para mim, testes unitários. Ele vai gerar tudo, com uma cobertura ok. Você tem que ver, também não é largar lá e beleza, fiz os testes, checa, mas a cobertura vai ser ok, porque ele vai identificar os caminhos críticos do seu código, né, e vai tentar abordar tudo. Né? No final ali, se você usar clean code, usar o nome das variáveis de acordo, usar um TypeScript ou outra linguagem tipada para fazer, aí melhora muito mais. Eu acho que o ponto é que, por que a gente pode... É óbvio que a gente tem que cuidar, ver o que está sendo testado e otimizar. Mas você não precisa ter uma preocupação tão grande, porque testes, apesar de tudo, é claro que podem ter problemas, mas ele não está no caminho crítico da tua aplicação. Então você pode confiar muito mais na AI e deixar... porque o máximo que vai acontecer é o teste vai falhar. E aí você vai ter que corrigir. Então você não precisa ter uma atenção de estudar o que está sendo feito tão a fundo. E é isso, galera. Eu acho que a gente tinha um case aqui, mas é que o Bruno fala demais. Eu não, tá? Mentira, né?
Mas a gente vai estar aqui ao lado, se vocês tiverem dúvidas, quiserem entender mais, como que a gente pode auxiliar vocês aí. Enfim, tem algumas técnicas, algumas coisas que podem ser aplicadas. E muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e aproveitem aí o evento. Valeu, galera. Fechou? Valeu!